Graça e paz, boa noite. Oi, tudo bem com vocês? Tô aqui de novo e hoje eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que aconteceram, sabe? E que eu senti de falar com vocês hoje, sabe? Sobre o que o Espírito Santo faz de transformação na nossa vida. É incrível, é incrível quando a gente está no mundo e afastada de Deus. Como o nosso coração fica, endurecido. E a gente, quando tá no mundo, a gente não enxerga o quanto o nosso coração tá endurecido. Que a gente não consegue ter amor pelo próximo, empatia pelo próximo. A gente tem repulsa em certos momentos por algumas pessoas, por exemplo, um morador de rua, né? Mas Deus, ele capacita a gente de uma maneira e ele transforma o nosso coração de uma maneira que é surreal. É fora da caixinha, sabe? É fora da caixinha. É incrível o que Deus faz, gente. É incrível o que Deus faz. É incrível o que Deus faz. Eu falo porque eu já cheguei a ter o coração bem endurecido em relação até empatia pelas pessoas, principalmente com os da minha casa, sabe. Eu sempre fui muito família, sabe, eu sempre gostei de estar com a minha família, jamais deixei a minha família pra, tipo, por exemplo, ir viajar no final de semana ou viajar no final do ano, eu jamais ia deixar a minha mãe ou a minha família pra poder ficar com o namorado, jamais. E sempre que eu posso estar com a minha família, eu priorizo estar com a minha família do que estar em qualquer outro lugar que seja, sabe. Eu sempre fui assim, eu sempre fui muito família. Só que por um tempo quando eu estava no mundo e eu estava muito perdido no mundo, eu deixei de lado, sabe, a minha família, deixei de lado as coisas de Deus, comecei a buscar mais os meus próprios prazeres, as minhas próprias vontades, sabe, e era egoísta. A gente quando tá no mundo, a gente se torna egoísta, a gente só pensa no nosso próprio umbigo, tipo assim, ó. As falas que normalmente o mundo fala, né. "Meu corpo, minhas regras", eh, "Eu vou viver o hoje, porque amanhã eu posso não estar aqui", não ficar me preocupando tanto com o amanhã, vou viver o hoje, como se não houvesse amanhã. Essas frases tão clichêzinhas, né, que o mundo lança. Gente, é umas frases muito sem noção, mas quem tá no mundo enxerga. Mas o que eu foco da onde eu tô querendo chegar com tudo isso que eu tô falando pra vocês? Eu vou contar umas coisas que aconteceram comigo depois dessa minha conversão agora, que é totalmente diferente de todas as outras vezes, assim. Eu falo pra vocês, igual eu tava conversando com uma irmã do ministério, né, da igreja lá, que é totalmente diferente das outras vezes. Por exemplo, amor pelo próximo. Tudo eu quero orar. Tudo eu quero orar, interceder pelas pessoas. Você sente o desejo de interceder, o amor pelas almas. O Espírito Santo brota um amor. E assim, ó, é tão gradativo, é tão assim, aos pouquinhos, que você às vezes nem percebe a mudança, se torna algo tão natural, porque o Espírito Santo já está habitando em você. Eu falei para vocês que eu sou chorona, né? Então, é isso. E o Espírito Santo vai habitando em você e você vai tendo mais amor pelas pessoas, empatia, sabe? Fazer coisas que normalmente você não era acostumado a fazer, orar pela sua família, sabe, interceder. Quando eu estava no mundo, eu por um tempo deixei de orar pela minha família, deixei de orar pelo meu pai, minha mãe, minhas irmãs, porque a vergonha de estar no mundo me bloqueava, sabe? Eu achava que não tinha pra que orar. E hoje não, sabe? Deus me colocou em situações e em momentos assim da minha vida que me fizeram entender que nós somos intercessores. Nós somos intercessores um dos outros, sabe?
E Deus fez eu entender que, tipo assim, ó, é bem aquilo. Você faz aquilo que você gostaria que fizesse com você. Quantas vezes eu gostaria que alguém chegasse e me visse numa situação difícil e falasse assim, ó, eu vou orar por você. Eu não tô falando minha mãe, que minha mãe sempre orou por mim. Mas eu tô falando assim, ó, pessoas de fora, amigos, sabe? Mas eu não tinha amigos da igreja. E quando eu tinha e achei que tinha, na verdade eu não tinha. Porque nem eles chegavam pra orar por mim, pra perguntar se eu precisava de um abraço, de um colo, sabe? Poucas as pessoas que fazem isso. Você pode ver que quando o seu ciclo de amizade é dentro da igreja, é totalmente diferente do ciclo de amizade quando tá lá fora no mundo, né? Que você vê que as pessoas, quando você precisa, você fala: "Ai, ora por mim porque eu tô precisando, não tô bem, não tô legal". E hoje, um amigo meu, e eu falo que é amigo porque eu tenho amor pelas pessoas, pelas almas, eu pego a dor do meu próximo pra mim, eu pego a alegria do meu próximo pra mim, eu me alegro, sabe? Tá na palavra de Deus também sobre isso, sabe? Alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Que é isso que nós devemos fazer. E o Espírito Santo faz isso por nós. Ele nos transforma numa tal maneira que a gente faz isso pelo próximo. A gente ama literalmente as almas, ama literalmente as pessoas. E é incrível o que Deus faz. É incrível o que Deus faz. É surreal. É surreal. Eu liguei o computador aqui e acabei não colocando um louvor de fundo. Peraí. Que eu gostaria de ter colocado e eu não coloquei. Mas enfim, eu tô aqui chorando desse jeito com a cara com vocês aqui. Mas é porque eu sou assim mesmo e é isso aí, entendeu? Essa é a minha realidade. Então, e aí esse amigo perdeu, tava com a mãezinha dele enferma, sabe, doente. E eu lembro quando a minha mãe tava doente. Minha mãe teve Covid em 2021 e foi bem numa época que eu não tava próxima de Deus. E por conta desse Covid, ela teve várias complicações. Eu achei que eu fosse perder minha mãe, de verdade, eu achei que fosse perder minha mãe. E foi aonde Deus me colocou no encontro com ele. Que Deus mudou a minha vida assim drasticamente, mudou a minha vida virou assim, ó, de ponta cabeça, literalmente. Porque em tão pouco tempo aconteceram tantas coisas na minha vida. Deus me colocou em situação tão, sabe, que não tinha outra saída a não ser aceitar a Deus. Ou eu aceitava, ou me conformava com a situação que eu estava vivendo, que era muito difícil, porque pensa, Covid foi bem cruel com as pessoas, né? Muitas pessoas perderam seus entes queridos. E a minha mãe, ela é o pilar da minha família, sabe? É difícil, né? É, a gente se vê sem aquela pessoa, né? E aí, quando eu tive esse encontro com Deus, Deus me fez, sabe, ter a oportunidade de cuidar da minha mãe, que foi o maior prazer da minha vida. Não me arrependo. Nem um minutinho. Minha mãe, graças a Deus, tá serelepe, andando pra cima e pra baixo, tá bem, graças a Deus. Tem uns probleminha de saúde, mas Deus tá com ela. E sabe uma coisa? Tipo assim, eu vejo que cada dia Deus tem me transformado. Porque a gente pede isso, né? Quando a gente tá voltando para Deus, a gente tá pedindo sempre para Ele renovar em nós um espírito novo, que os dons do Espírito venham sobre nós, que nós possamos ter mais amor pelo próximo, que nós possamos ser pessoas melhores para nossa família, para os nossos amigos, para os nossos colegas, para o nosso marido, esposa, enfim, tantas pessoas, né? Que a gente pede para Deus transformar, e o Espírito Santo transformar o nosso coração. E hoje me deu aquele estalo, sabe? Que Deus já tem feito isso por mim, o Espírito Santo já tem feito isso por mim. Há um tempinho atrás, uns meses atrás agora, o meu carro quebrou. E eu decidi que eu não ia reclamar. Que eu não ia reclamar. E assim, eu vou pra igreja de carro, porque não fica perto, não dá pra mim ir a pé. Então eu vou pra igreja de carro. E foi bem difícil, porque eu tava participando do coral da igreja com
eu estava planejando fazer parte do estudo bíblico, que já ia se inscrever naquela semana. E naquela semana minha vida virou de cabeça para baixo. Meu carro quebrou, meu relacionamento com meu marido ficou difícil, sim, muito difícil, muito difícil. Meu relacionamento com a minha família ficou muito difícil, tudo ficou difícil, tudo ficou difícil. Minha vida financeira virou de ponta cabeça, assim, sabe? Mas eu decidi que eu não ia reclamar. Eu chorava, ficava triste, porque eu acho que isso faz parte de nós, seres humanos, né? Eu chorava, ficava triste, mas eu decidi que aquilo não ia me abalar, que aquilo não ia me fazer desistir de buscar Deus, de buscar o encontro com Deus verdadeiro. Então o que que eu fiz? Eu falei, então tá bom, há um plano do Senhor para eu estar aonde eu estou, da maneira como eu estou. Eu não vou reclamar. Pois olha, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E eu vou falar para vocês por que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, porque nessas semanas seguintes, que eu acho que eu fiquei quase uns 2 meses sem carro, tanta coisa aconteceu. Tanta coisa aconteceu. Eu vou tentar contar bem rápido pra vocês, pra não ficar com esse vídeo muito longo, tá? Mas tanta coisa aconteceu. Ó, eu comecei a ver que Deus estava me colocando em lugares específicos pra ter momentos específicos de vivência. Por exemplo, o meu pai, ele era morador de rua, então aquilo fez eu criar um certo amor e carinho por moradores de rua. Eu tenho isso dentro de mim, sabe? Então eu não gosto que maltrate, porque eu pensava assim, eu não vou maltratar ou eu não quero que os outros maltratem, porque eu penso, poxa, podia ser o meu pai, eu não ia gostar de ver alguém maltratando o meu pai, sabe? E assim, eu acho que Deus permite que a gente viva certas coisas na vida da gente, pra gente poder ajudar e abençoar outras vidas. E aí, nesse meio tempo, Deus me colocou em lugares onde eu pude ver pessoas, morador de rua, que eu pude orar por ele, sabe? Alguém que eu pude ajudar. Teve uma moça específica que eu acho que foi Deus que colocou ela no meu caminho, porque eu nunca fiz isso na minha vida. Eu estava na estação de ônibus para pegar um trólebus, para pegar um ônibus dentro da estação de trólebus, né? Mas eu ia pegar um ônibus para ir pro trabalho. E dentro dessa estação tinha uma senhora. E estava muito frio. Tava um dia bem frio. E eu estava com o meu uniforme, e aquele dia eu não queria ir, mas naquele dia eu senti que eu tinha que ir com um echarpe, porque eu gosto de colocar um echarpe, né? Um lenço, aqueles bem quentinhos, sabe? E era bem da cor do meu uniforme, preto e branco. Então eu gostava daquele echarpe. E aí eu decidi que eu ia com aquele echarpe, né? Pro trabalho. E eu tô lá esperando o ônibus, e eu sempre acompanho pelo celular aonde o ônibus tá. E aí tô vendo que o ônibus não chega. Tô vendo que o ônibus não chega, nada do ônibus vir. Aí eu ouvi, né, na estação, a mulher falando: ai, o ônibus tá atrasado devido à greve na Avenida dos Estados e blá blá blá. Aí eu, será que eu ouvi certo? E continuei dentro da estação. E continuei dentro da estação. Quando eu olho pra trás, tinha os banquinhos atrás e eu tava em pé. E eu vi que tinha uma senhora em pé. E eu falei, poxa vida, um monte de jovens ali, ninguém dá espaço pra ela sentar. E continuei esperando o ônibus. E aí eu vi que de novo falou aquilo. Aí eu falei, não é possível que seja o meu ônibus, porque no aplicativo tava falando que ele já tava chegando, então tava crente que o ônibus estava chegando, né? Aí, enfim, aí eu olhei pra trás e vi que tinha vago, né, um espaço ali pra mim sentar. E eu vi que ela tava do lado, aquela senhorinha tava do lado e ela não levantava e ela não foi sentar. Falei, bom, acho que é porque ela não quer sentar. E ela tava com uma blusa regata. Aquilo me incomodou e eu fiquei pensando, mano, ela deve estar morrendo de frio. Não é possível. Não é possível que ela não tá com frio. Mas enfim, sentei. E eu fiquei sentada. E aí eu olhei, comecei a olhar pra ela. Aí eu pensei, meu Deus, ela deve estar com frio. Ela deve estar com muito frio. Aí se eu tivesse coragem, eu ia oferecer o meu chá pra ela, mas acho que ela nem ia aceitar. E ela ia jogar fora, ela não ia aceitar. Ou ela ia se sentir ofendida, não sei. Eu não vou oferecer, não. E eu senti no meu coração, levanta e leva o echarpe pra ela. Oferece o seu echarpe pra ela.
Eu senti no meu coração algumas vezes, umas 2 vezes eu acho que eu senti isso no meu coração, e eu tenho quase certeza que foi Deus ou o Espírito Santo que falou isso pra mim. Dá o seu Sharp pra ela. E aí na hora eu pensei: "Quer saber? Eu vou dar o meu Sharp pra ela". Aí eu levantei, olhei pra ela e falei: "A senhora, licença, a senhora não tá com frio?" Aí ela olhou pra minha cara: "Sabe, eu tô com frio sim, moça, mas eu tenho blusa. É que eu achei que não ia estar tão frio assim, então eu não botei a blusa dentro da bolsa. E foi isso, eu não tô sem blusa". Aí eu falei assim: "Ah, então eu vou dar meu chá pra senhora". E ela era baixinha, pequenininha, sabe, uma senhorinha bem velhinha. Ela era bem velhinha, mas era uma senhorinha. E eu falei assim pra ela assim: "Eu vou dar meu chá pra senhora". E ela falou pra mim: "Não, não precisa". "Não, eu vou dar meu chá pra senhora. Espera aí que eu vou colocar o Sharp da senhora". E o meu Sharp estava com um nozinho na ponta, eu desfiz o nó e coloquei em volta dela. E aquilo pra mim foi algo muito bom que eu fiz. Aí ela agradeceu, eu falei: "De nada". E eu coloquei o Sharp, arrumei do jeitinho bonitinho, uma parte coloquei por baixo assim, a outra parte embrulhei, joguei assim por cima, e ela ficou uma gracinha. Só que aí eu sentei de volta no lugar, né, porque eu falei: "Não vou ficar aqui incomodando ela, já fiz o que eu queria fazer", mas dentro de mim ficou queimando assim: "Poxa, eu não tive a oportunidade de falar do Senhor para ela, meu Deus. Eu não falei do Senhor para ela. Eu não falei do teu amor, eu só dei o E-Sharp e não falei nada do Senhor". E aquilo ficou me incomodando. Aí o E-Sharp dela foi até engraçado, porque o E-Sharp dela começou a cair. E aí eu falei assim: "Poxa, meu Deus, eu queria tanto ter coragem de pegar e arrumar esse Sharp dela, mas eu não tô com coragem de arrumar o Sharp dela". E eu fiquei: "Meu Deus, eu não vou arrumar o Sharp dela. Ela vai me chamar louca. Todo mundo vai me ver levantando e ainda arrumando o Sharp dela, ela vai me chamar doida". Pois essa senhora não olhou pra trás, olhou pra mim e deu um sorriso. Aquele sorriso pra mim foi a oportunidade que eu precisava. Eu levantei e eu falei: "A senhora deixa eu arrumar esse Sharp da senhora?". Aí eu arrumei o Sharp dela, deixei bem quentinho, assim, em volta dela, bem melhor arrumado pra não ficar escorregando, sabe. Espera aí. Aí, arrumei o Sharp nela, e aí ela falou pra mim: "Sabe o que que é?". E ela estava muito inquieta. "Sabe o que que é? Eu não sou doida não, é que eu tô com muito problema, eu tô com muito problema, e eu tô muito nervosa, preocupada". E eu falei pra ela assim: "Ó, a senhora não tá sozinha". E foi a minha oportunidade de falar de Deus pra ela. Deus me deu todas as oportunidades que eu queria e que eu fui pedindo na minha cabeça. Ai, Jesus, me deu todas as oportunidades, sabe? Tudo que eu falava, ela fazia, eu poder fazer aquilo por ela, sabe? Ela me dava aquela oportunidade de fazer por ela. Eu sei que eu orei por ela, falei de Deus e falei pra ela: "Toda vez que você pensar que você tá sozinha, você não tá sozinha, porque Deus está contigo. O Senhor Jesus está contigo. Que Deus te abençoe". E aí ela estava de costas, a gente, não sei como que eu vou conseguir explicar, mas ela estava de costas para um ponto, então ela não estava vendo os ônibus que estava vindo. E o final da estação não tinha saída para pedestre, era só saída de ônibus. Então, tipo assim, não tinha pra onde ela ir. E ela não tinha visto que o ônibus dela tinha vindo. Ela só pegou e fez o seguinte, ela falou pra mim: "Eu tenho que ir embora". Ela falou assim: "Eu tenho que ir embora". Eu falei: "Tá bom". E aí ela foi embora. E aí eu fiquei: "Será que ela vai jogar esse Sharp fora?". Eu não voltei pra sentar, mas eu fiquei olhando assim pra ver se ela ia jogar o Sharp fora, e ela, não vi ela mais. Ela sumiu. A velhinha sumiu. E não foi, ela viu o ônibus dela e por isso que ela foi embora. Não tinha saída. Ela foi embora, ela sumiu. Ela sumiu. Mas o foco, assim, que eu queria falar pra vocês, e eu já estava sentindo tanta vontade de contar isso pra vocês e tanta coisa que eu quero contar. Mas enfim, gente, Deus coloca a gente em certos lugares e, assim, certas situações que a gente na hora não entende por que que tá acontecendo aquilo. Por que que você tá passando por aquilo? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Mas é porque Deus quer te colocar em lugares
que ele precisa que você faça a obra dele, que ele precisa de você, ele quer te usar para tocar em outras vidas. Então, naquele dia, eu senti que eu desbloqueei algo dentro de mim, sabe? Não só fazer o id, mas a gente no pouco fazer o muito, sabe? Porque aquele Sharp pra mim não tinha um grande valor, assim, sabe? Era meu Sharp. Mas pra mim, eu acredito que eu fiz diferença na vida dela, sabe? Ela não tava mais passando frio. Pra mim foi tão, tão gratificante. Não foi pro meu ego. Não foi. Mas foi gratificante porque eu escutei a voz do Espírito Santo. Eu escutei a voz de Deus e eu fiz a vontade dele. E é incrível fazer a vontade de Deus. É incrível. É incrível. Fazer a vontade de Deus é maravilhoso. Gente, não perca a oportunidade de ter um relacionamento com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo e poder ouvir e entender o que Ele quer que você faça, porque Ele manda você fazer e você faz com o maior prazer. Aquilo não tem preço. Não é pelo que Ele pode fazer por você, mas é estar fazendo por Ele, sabe? E não tem preço isso. Não tem preço. Hoje eu posso falar para vocês. Eu amo vidas. Eu amo vidas, eu amo almas. E eu quero que as pessoas sejam salvas, libertas, restauradas, transformadas. Assim como Deus me tirou do fundo do poço que eu tava. Que Ele venha abençoar a vida de vocês, transformar a vida de vocês, restaurar a vida de vocês. E que vocês possam ter esse relacionamento tão lindo e maravilhoso. Gente, tem uma moça que eu acompanho ela, que é lindo de ver o relacionamento dela com o Espírito Santo. É lindo. É lindo de ver. E eu, tipo, me espelho muito nela, sabe? Que eu gostaria, não, quero ser, sabe? Ter esse. Quero ser igual ela, não, mas eu quero ter um relacionamento mais ou melhor do que ela tem com o Espírito Santo, sabe? Quero ter mais e mais e mais do Espírito Santo. Giovana. Eu vou aproveitar, eu vou procurar o nome dela certinho e vou colocar aqui no rodapé para vocês seguirem ela. Ela é incrível, gente, é uma delícia. Eu ver ela falando do Espírito Santo, ver ela falando de Deus, ela tem uma sabedoria, uma inteligência, assim, incrível. Bom, eu já fiquei bastante tempo aqui com vocês, falando, falando, falando. Eu amo vocês. Jesus ama vocês, o Espírito Santo ama vocês. E ele só quer ter um relacionamento com vocês. Deus só quer ter um relacionamento com vocês. Ele quer ter um relacionamento com a gente. Ele quer nos amar. Ele quer que a gente faça o id. É esse o papel, sabe? É esse o papel. Nosso tempo aqui é muito curto. É muito curto. Hoje essa senhorinha que era mãe do meu amigo que faleceu, que eu fui no velório dela hoje, graças a Deus era uma serva do Senhor. E ela tá na glória com o Senhor. Eu creio nisso, que ela tá na glória com o Senhor. Ela era um amorzinho. Ela era uma bênção. E eu creio que ela tá na glória com o Senhor, sabe? E o tempo da gente é curto, gente. Vamos focar no que realmente importa, né? Que é Deus. Só Deus realmente importa. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. E a gente tem que crer que Jesus está aqui com a gente todo o tempo. Ele está aqui comigo. Eu tô aqui na minha casa sozinha, porque meu filho não tá no ensaio da igreja, meu marido tá com ele. Mas ele tá aqui. Ele tá aqui comigo. Ele tá aqui com você. Ele tá aí com você. Só se deixa ser renovado, transformado, tocado por Deus. Ele quer fazer transformação na vida de vocês, tanto quanto ele tá fazendo na minha. Faça o id. Vamos fazer o id. Vamos fazer o id. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus derrame unção, graça na vida de vocês e que vocês possam ter cada dia mais sabedoria e discernimento para buscar primeiro o reino de Deus, primeiro as coisas de Deus, o relacionamento com Deus. Porque hoje eu ouvi uma coisa interessante daquele Daniel que faleceu infelizmente. Deus, Jesus, ele não veio para
firmar uma religião, uma igreja, uma religião em si. Ele veio para pregar o amor, o arrependimento. Ele veio não só pelo amor dele por nós, para que a gente pudéssemos ser chamados de filho, mas que nós pudéssemos ver e se arrepender dos nossos pecados e se voltar para o Senhor. Nós somos peregrinos nessa terra. Aqui não é nossa casa. Aquela senhorinha, hoje ela voltou para casa. E eu quero também voltar para casa. E que vocês possam desejar voltar para casa. Porque aqui não é nosso lar. Aqui não é nossa casa. Nossa casa está com o Pai, gente. Entendam isso. Vivam isso. Ai, Deus tem que transformar muita coisa na minha vida, eu sei disso. Mas eu quero mais do Senhor e eu quero ser transformada. Se deixe ser transformado. Queira ser transformado. E receber mais do Senhor. Eu amo vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. E multiplique a unção na vida de vocês. Que todo mal, todo laço do inimigo, toda seta do inimigo venha cair por sobre terra em nome do Senhor Jesus. É que eu oro. E já agradeço a Deus por essa oportunidade. E que venham outras oportunidades de poder falar do amor de Deus e das coisas que Deus tem feito na minha vida. Tchauzinho, gente.